E você sabe o que é um alimento ultraprocessado, o que ele pode acarretar na sua saúde? Veja o que traz hoje o quadro Saúde e Beleza. O consumo de alimentos ultraprocessados nunca foi tão alto pelos brasileiros. Ao longo de décadas, passamos a comer mais biscoitos, sorvetes e refrigerantes, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, e nos distanciamos do arroz e feijão que nos consagrou. O consumo desses alimentos aumentou porque eles são baratos, práticos e estão disponíveis em todo canto, no metrô, na farmácia e até mesmo no posto de gasolina. E o crescimento da participação desses alimentos na dieta dos brasileiros foi acompanhado pela expansão das grandes empresas transnacionais que os produzem, como Unilever, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Danone e companhia. Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Rapaz, você me pegou agora, viu? Não sei. É alguma dica, chuta alguma coisa? Ah, não faço ideia. Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Não. Não tem ideia? Não. O sorvete que você está tomando é ultraprocessado. Ah. Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Eu acredito que o alimento ultraprocessado seja aquele alimento que ele é empobrecido. Por exemplo, se eu tenho uma laranja, né, é um alimento rico, né, bom para a saúde. Aí, a partir do momento que vai para uma fábrica e vira um refrigerante de laranja, eu acredito que seja ultraprocessado. Talvez seja isso. Os alimentos ultraprocessados são alimentos com adição de sal, açúcar e óleos, ricos em gorduras saturadas e sódio. Por sua vez, são pobres em vitaminas e minerais. E mesmo sabendo os malefícios dos alimentos ultraprocessados, como essas corporações se consolidaram no Brasil e que fatia do mercado de alimentos elas controlam? Uma delas foram as transformações culturais, que exigiram comidas práticas para um dia a dia mais corrido. Mudanças no ambiente alimentar nos levaram a comer mais fora de casa, à medida em que as mulheres ocuparam mais espaço no mercado de trabalho e puderam passar menos tempo na cozinha. Transformação não somente no hábito alimentar dos brasileiros, mas também nos índices alarmantes de doenças e mortes precoces relacionadas à ingestão destes alimentos. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, além de aumentar o risco de desenvolver diabetes, obesidade, hipertensão e câncer, pode intensificar os sintomas relacionados à má digestão, à inflamação e a transtornos de neurodesenvolvimento, como explica a nutricionista Laís Gama, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Tocantins. Quando falamos de alimentos, é importante a gente entender a diferença de um alimento processado e do ultraprocessado. Então, quando nós falamos do alimento processado, é aquele que teve adição, por exemplo, de açúcares, gorduras. Quando a gente fala do ultraprocessado, além dessa adição inicial, a gente tem emulsificantes, conservantes, corantes. Então, qual que é o problema do consumo desses alimentos? Trago para vocês um exemplo, que é o nitrato e o nitrito. São conservantes utilizados naqueles alimentos de coloração avermelhada, como calabresa, presunto, salsicha. A questão é que esse conservante, quando ele entra no nosso corpo, ele pode se transformar na N-nitrosamina, que é potencialmente cancerígeno. Por que a gente fala isso? Porque a maioria desses alimentos vão ter aditivos adicionados, principalmente os ultraprocessados, que quando entram no nosso organismo, causam efeitos. E esses efeitos são potencialmente perigosos porque eles aumentam o risco de desenvolvimento de doenças como diabetes, hipertensão, câncer e doenças autoimunes. Então, quando nós falamos desses hábitos alimentares inadequados, principalmente quando se utiliza a falta de tempo para a preparação, principalmente dos alimentos in natura, nós temos que entender que quanto mais cedo eu inicio o consumo desses alimentos, mais precocemente eu tenho risco de desenvolver essas doenças. Hoje, em acompanhamento ambulatorial, que é isso, acompanhamento em consultório, nós temos observado, isso também são dados, das organizações de saúde, que mais cedo nós estamos identificando e diagnosticando pessoas, por exemplo, com diabetes, com hipertensão, que são inclusive as duas principais causas para o desenvolvimento de doença renal crônica, a hemodiálise de forma geral. E no consultório a gente está identificando isso cada vez mais cedo, principalmente quando a gente fala do consumo desses alimentos na infância.
Pois como a criança tem que levar o lanchinho para a escola, nem sempre a mãe tem tempo de organizar um horário para poder fazer o lanche para a semana, mesmo que seja para poder congelar. Então nós temos a praticidade da compra de bolinhos prontos, de sanduichinhos prontos, de salgadinhos. Mas a gente tem que pensar que esse alimento vai servir para nutrir o meu filho, o seu filho. E será que realmente eu estou nutrindo ou eu estou matando a fome? E essa é a grande questão quando nós falamos da transição alimentar. Porque os maiores níveis de obesidade estão principalmente nos jovens e adolescentes. Isso vem pois o nosso perfil alimentar ele alterou no decorrer dos anos, onde nós deixamos de consumir o produto in natura e passamos a consumir mais alimentos processados e ultraprocessados. Descascar mais e desembalar menos. Esta frase é conhecida por muitos da área da nutrição, mas que pode ser uma dica importante para você ter uma vida mais saudável. E aliados a uma boa alimentação, é muito importante beber bastante água, praticar atividade física e ter uma boa noite de sono.